Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos conversar sobre equilíbrio químico com ácido fraco ou base fraca. Essa aula foi elaborada juntamente com a professora Raquel Andrade Dona Gema, do Departamento de Química Analítica da UF. Calcule o pH de uma solução 0,20 mol por litro de HCN. Como é que vamos começar essa questão, pessoal? Questão de equilíbrio químico, aqui no caso nós temos um ácido fraco, que é o HCN. Começamos pela equação. Que equação? A equação que representa a sua ionização, que representa o equilíbrio químico. Como é que eu faço isso, Léo? O HCN, você vai reagir com a molécula de água, colocar a seta de equilíbrio, indo e voltando, né? E vamos obter H3O+, que é o íon hidrônio, mais CN-. Léo, como é que você obteve essas espécies? Basta você passar um átomo de H+ para a molécula de água, ficou H3O+. E o que restou foi o CN-. E como HCN é um ácido fraco, nós temos que procurar qual é o seu Ka, qual é a sua constante de acidez. Ela é 4,9 vezes 10 a menos 10. Em uma questão de prova, o professor tem que dar esses valores para os alunos. Léo, o que a gente vai fazer agora com a equação e com o Ka? A gente tem que ter a habilidade de montar uma tabelinha, onde nós vamos colocar as espécies de interesse. Aqui no caso, o HCN, que é o reagente, o íon hidrônio, H3O+, e o CN-, que aqui são as espécies do produto. Essa tabelinha, quais vão ser as linhas que ela vai conter? O início da reação, aqui quanto que vai reagir, que vai formar de cada espécie, né? E a quantidade que eu vou ter de cada espécie no equilíbrio. Como é que a gente monta essa tabela? Vamos então começar, pessoal. No início, o que nós sabemos? Que a solução é 0,20 mol por litro de HCN. Então, nós temos 0,20 de HCN e 0 dos produtos, que no início ainda não foi formado nenhum produto. Quando você olha para a equação, qual é a relação molar que você vê? Que 1 mol de HCN está para 1 mol de H3O+, que está para 1 mol de CN-. Ou seja, se eu falar X mols de HCN reagiram, eu vou formar X mols de H3O+, e X mols de CN-. E quanto que eu vou ter agora de cada espécie no equilíbrio? De HCN, se eu tinha 0,20 no início e reagiu X, reduziu, né, a quantidade em X, eu vou ter então 0,20 menos X. O íon hidrônio não tinha nada, formei X mols. Eu vou ter essa quantidade X mols de hidrônio. A mesma coisa para o CN-. Completamos essa tabelinha. O que nós fazemos agora? Vamos usar a fórmula do Ka, da constante de acidez, que nada mais é do que a concentração dos produtos elevadas aos seus coeficientes estequiométricos da reação sobre a concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes estequiométricos. Como é que a gente aplica essa fórmula para esse problema? Como produto, nós temos H3O+, e CN-, veja só. E como reagente, HCN. Tem que lembrar que na expressão do Ka a gente não coloca substâncias que estão no estado físico líquido, que a sua concentração ela não varia numa reação química. Veja que nós colocamos todas as substâncias que estão no estado aquoso. Vamos continuar agora substituindo os valores. No lugar de H3O+, a sua concentração vale X. CN- também vale X. E a de HCN, 0,20 menos X. E aqui é um ponto importante, presta atenção aí você. Nós aqui podemos fazer uma aproximação. Você vai ter que comparar o Ka com o valor da concentração inicial. Se o Ka for 100 vezes menor que a concentração inicial, a gente vai poder desprezar esse X no denominador. Vamos com calma que eu vou explicar. Veja só então, a concentração inicial que nos foi dada foi 0,20 mol por litro de HCN. Eu posso falar que essa concentração ela é 2 vezes 10 a menos 1 mol por litro. E o Ka ele é
4,9 vezes 10 a menos 10. Você aqui compara as potências de 10. Veja só, 10 a menos 1 e 10 a menos 10. O Ka ele é muito menor do que a concentração inicial. Se o Ka ele for 10 ao quadrado 100 vezes menor que a concentração inicial, se esses expoentes tiverem uma diferença de 3 ou maior, você pode desprezar esse x do denominador. Como assim a gente vai desprezar o x, pessoal? Veja só então essa passagem. Vai ficar Ka é igual a x vezes x sobre 0,20. Vamos substituir o valor do Ka, realizar agora essa multiplicação. Então x vale 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E qual foi a pergunta do problema? Qual é o pH? Temos que lembrar a fórmula de pH, que é menos log da concentração de H3 ou mais. Quem é X, pessoal? X é tanto a concentração de H3 ou mais quanto Cn menos. Então, a gente tem o valor da concentração de H3 ou mais. Aqui, no caso, então, o pH ele fica 5, a resposta final. Número 2. Calcular a porcentagem de dissociação e o pH de uma solução de amônia 0,1 mol por litro. Vamos começar igual o problema anterior, pela equação química. Qual é a equação da amônia? O NH3 reage com água, formando NH4+, mais OH-. Perceba que nós doamos um hidrogênio para o NH3, ele aqui ficou positivo, e a água sem o hidrogênio ficou OH-. Qual o outro dado que nós temos que procurar que em uma prova será fornecido pelo professor? É a constante. No caso aqui do NH4OH, como é uma base, eu peguei o Kb, a sua constante de basicidade, vale 1,8 vezes 10 a menos 5. E agora vamos passar para a etapa de montar a tabelinha. Então, colocamos aqui as espécies que são importantes, é o NH3, NH4+, e o OH-. A água não, que é líquida. No início, quanto é que nós temos, pessoal? Foi falado que a solução em amônia é 0,1 de NH4 e OH, que são produtos, no início não formou nada ainda. Veja que a reação é 1 para 1 para 1. Então, se reagir X de NH3, forma X e X aqui dos produtos. Quanto é que eu vou ter no equilíbrio? 0,10 menos x, x e x aqui dos íons. Vamos agora para a etapa de substituir na equação. Kb também vai ser concentração de produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos sobre concentração de reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. Para esse problema fica Kb é a concentração de NH4+, vezes OH-, veja que são os produtos, sobre a concentração de NH3. Vamos agora substituir valores. Veja aqui, essas concentrações são as concentrações do equilíbrio, tá? Então, x vezes x sobre 0,10 menos x. Opa, nessa etapa você tem que lembrar da aproximação para ver se é possível ou não. Se o Kb for 100 vezes menor do que a concentração inicial, pode desprezar o x do denominador, sim. Concentração inicial vale 10 a menos 1. Kb, 1,8 vezes 10 a menos 5. Compara as potências de 10. Então, a gente pode desprezar esse x do denominador. Kb, então, fica x vezes x sobre 0,1. O valor de Kb é 1,8 vezes 10 a menos 5. Fazendo essa conta, a gente vai obter, então, um valor de x da concentração de NH4+ e OH- de 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Mas a pergunta dele é pH e porcentagem de dissociação. Temos que lembrar, então, como aqui é a concentração de OH-, o que nós calculamos é o pOH, que é menos log da concentração de OH-. Substituindo os valores aqui, ficamos com pOH de 2,87. Mas a pergunta foi pH. Como é que a partir do pOH a gente vai descobrir o pH, pessoal? A fórmula pH mais pOH é igual a 14. Substituindo, então, vamos achar um pH de 11,13. E para terminar essa questão, temos que calcular a porcentagem de dissociação, o grau de dissociação. Eu aqui chamei essa porcentagem de dissociação de alfa. Qual é a fórmula de alfa? A gente aqui vai ter que fazer uma divisão entre quanto da substância, foi ionizada, aqui no caso do NH3, quantas moléculas foram ionizadas? Sobre a quantidade total que nós temos
do NH3. Ah, Léo, quais são os valores que nós colocamos aqui? Você não calculou que nós temos 1,34 vezes 10 a menos 3 mols aqui de OH-, que é aqui a parte ionizada? E quanto que nós tínhamos no total? Ah, no total, no início, nós colocamos 0,1, que é 10 a menos 1. Dividindo aqui, você vai encontrar 1,34 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 1,34 sobre 100, que é 1,34%, resposta final. Determine o pH de uma solução 0,010 mol por litro de morfina, uma base fraca, que pode ser representada como B. E com KB de 1,6 vezes 10 a menos 6, aqui já me foi me dado esse valor. Olha só como facilita. Vamos começar com o nosso padrão, escrevendo a equação do equilíbrio químico. Ele disse que a morfina a gente pode representar como B. Então, o B, quando eu reagir com a água, o que vai acontecer? Ela vai capturar um átomo de hidrogênio, vai ficar BH+, e vai liberar o OH-. A base aqui ela aumenta a concentração de OH-. Vamos agora criar a nossa tabela com as espécies importantes, que aqui no caso é B, BH+, e OH-. Quanto é que nós temos no início? Somente vamos ter o B, que é a morfina, 0,01. De produtos nós não temos nada. A reação ela é 1 para 1 para 1. Então, se eu reagir X mols de B, eu vou formar X mols de BH+, e X mols de OH-. Quanto que eu vou ter de cada espécie no equilíbrio, pessoal? 0,01 menos X de B, X de BH+, e X de OH-. Vamos agora à fórmula do KB. Os produtos são BH+, e OH-. O reagente, concentração de B. Substituindo pelos valores x e x, 0,01 menos x. Temos que lembrar dessa parte da aproximação. Tem que ver se o KB é 100 vezes menor do que a concentração inicial. Aqui, concentração inicial 10 a menos 2, KB 10 a menos 6. Então, obedece aqui a aproximação. Podemos retirar esse x do denominador. Ficamos, então, com 1,6 vezes 10 a menos 6 igual a x ao quadrado sobre 0,01. Fazendo aqui essa conta, vamos obter que x vale 1,27 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a concentração de OH-. Foi pedido o pH. Com a concentração de OH-, podemos achar o POH. Menos log da concentração de OH-. Substituindo o valor, obtemos um pOH de 3,90. E a fórmula de pH mais pOH igual a 14, a gente substituindo o valor de pOH, vamos achar o pH de 10,10, resposta final. Calcular a concentração de OH- em uma solução de 0,15 mol por litro de amônia, NH3. Qual a equação envolvida? NH3 mais água, a seta de equilíbrio para NH4+, e OH-. Tem que procurar qual é a constante da base. Aqui no caso, 1,8 vezes 10 a menos 5. E a partir de então, temos que montar a tabelinha. Colocamos as espécies que importam. No início, nós só temos o NH3, foi dado 0,15 mol por litro, 0 e 0 de produtos. A reação você nota que é 1 para 1 para 1. Logo, se reagir X de NH3, vai formar X de cada íon aqui. E no equilíbrio nós vamos ter quanto? Do reagente tinha 0,15, reagiu, perdeu X, tem 0,15 menos X. E de cada íon do produto foi formado X mols dele. Então tem X. Vamos agora para a fórmula do KB. Para esse problema, fica que KB é a concentração de NH4+, vezes OH- sobre a da amônia. Substituindo valores, nós aqui vamos ter x e x, 0,15 menos x. Nesse ponto tem que lembrar da, isso aí mesmo, aproximação. Tem que ver se o KB é 100 vezes menor do que a concentração inicial dada. Concentração inicial, já passei aqui para a potência de 10, 1,5 vezes 10 a menos 1.
Kb, 1,8 vezes 10 a menos 5. Podemos fazer essa aproximação, deixa só o 0,15 aqui. Substituindo o valor de Kb e fazendo essa conta, vamos encontrar 0,27 vezes 10 a menos 5 igual a x ao quadrado. Se você chegou nesse ponto, presta atenção, porque aqui é um expoente ímpar. Para você tirar a raiz quadrada de um expoente ímpar, fica meio ruim. Então, eu aconselho você a passar para expoente par. Passei para 2,7 vezes 10 a menos 6, de modo que o x, a concentração de OH- é 1,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Por favor, nos ajude a divulgar esse vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima aula!